reflexão para você já no começo do programa. Uma boa tarde para você, licença para a gente entrar na sua casa. Que delícia poder conversar com você de um assunto hoje essencial. Você mulher que está assistindo a gente, até mesmo você homem casado ou convive aí com mãe, você pode apoiar muito bem os sonhos de uma mulher, porque a gente vai falar de empreendedorismo. Quando é possível uma mulher empreender, escolher viver também, ser empresária e cuidar da família, cuidar de tudo, né? Porque a mulher, gente, é multitarefas, né? E além desse assunto tão bacana como convidado especial, também tem muita informação para você. O Falando Nisso Band está no ar. Queda nos preços, carne e frango mais baratos no mercado. Dependendo da quantidade, o quilo da coxa de frango nesse açougue sai por R$10. Depois de 2 anos de alta, o frango voltou a cair. A baixa no acumulado do ano é de mais de 11%. A carne bovina também apresenta queda de 5% esse ano. E no acumulado dos últimos 12 meses, a baixa já supera 9%. Programa ampliado, veja como fica o Farmácia Popular. Outra novidade é que, assim como remédios para hipertensão, diabetes e asma, medicamentos para osteoporose e os anticoncepcionais passaram a ser de graça para qualquer pessoa. Beatles lançam música com a ajuda da inteligência artificial. People say I'm crazy, doing what I'm doing. E no estúdio, nossa conversa sobre empreendedorismo feminino. Quarta-feira, dia 14 de junho. O Falando Nisso Band começou. E claro que a gente começa o programa com uma mensagem para você que tem a ver com o assunto de hoje. Sonhe tudo aquilo que você deseja. Feche os olhos, imagine, acredite. A gente não tem limite para sonhar. E quem cuida da gente também está acima do nosso limite, porque ele não tem limites. Então acredite em você, acredite no seu poder, porque tudo é possível para quem crê. E eu creio. Você acredita também? Que bom, isso é muito bom e fica essa reflexão para você. Quero lembrar de 2 super sorteios que a gente tem para você. Primeiro, esse super kit da Polipet, tá lá no @FalandoNissoBand. Você tem que seguir a gente, tá bom? No @FalandoNissoBand. Tem que seguir a Polipet também, @PolipetOficial. Marcar 2 amigos por comentários nessa fotinho que está no nosso perfil. Quantas vezes você quiser, dia 30 de junho, a gente traz o resultado para você. E tem um outro sorteio também no Instagram para você, da Sicredi, @Sicredi Vanguarda, tem que seguir eles, seguir a gente. Essa fotinho que a gente está segurando aí para vocês, tudo isso é seu, tá bom? Como que você faz para concorrer? Então, curtiu a fotinho, marcou 2 amigos por comentários, comentando quantas vezes quiser, no mesmo dia do outro sorteio, dia 30, a gente faz para vocês, então, esse sorteio ao vivo aqui na tela da Band. Vamos dar uma olhadinha no nosso resultado parcial da nossa enquete, que você pode participar também no nosso Instagram, lá nos stories, dizendo sim ou não. Primeira perguntinha para vocês. Já pensou em abrir seu próprio negócio? Olha que interessante! 86% comentando que sim. Amei, amei. E você sabe por onde começar? A mesma quantidade, 86% dizendo que não. O número de mulheres empreendedoras vem crescendo no Brasil e chegou a uma marca histórica, gente. A última pesquisa do Sebrae, feita com base em dados do IBGE, mostra que no terceiro trimestre do ano passado, haviam 10 milhões de mulheres donas de negócios no nosso país. Mais de 34% dos empreendedores. Então, quem vai dar para a gente dicas para esses desafios, até motivar você em casa, minha amiga, mulher, que deseja viver sonhos, ser empresária, como ela, que é empresária e palestrante, é a Tatiane Lunca. Que legal ter você aqui, Tatiane. Eba, estou muito feliz de estar aqui de novo com você e com toda essa mulherada, com toda a audiência aqui do Vale. Muito obrigada. Estamos alinhados, o figurino sem combinar, eu acho isso incrível. A gente está lindo, né? Tá. E você é maravilhosa, que bom. Porque, gente, a Tatiane ela tem um trabalho incrível em motivar outras mulheres também. Acho que pela vivência dela no dia a dia, percebeu que isso realmente era necessário, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre a dificuldade principal. O que impede uma mulher de muitas vezes empreender?
Legal. Eu comecei a empreender há 22 anos atrás. Eu comecei a empreender aos 21 anos e por uma vontade empírica, né? De fazer algo diferente. E o que aconteceu? Eu não tinha referências femininas no empreendedorismo. Então eu estudei bastante, eu lia bastante, mas toda a minha referência era muito masculina. Então a gente fala muito sobre a nova era, né? Essa era que a gente que nós estamos vivendo agora, que é a nova era da economia feminina. É uma era onde a gente começa, né? E também a gente consegue trabalhar através de princípios femininos. Então, princípios da colaboração, da cocriação, de fazer junto. Então, tudo isso já ajuda a chamar a outras mulheres a empreenderem também. Mas é muito difícil. No começo, primeiro que muitas vezes você não sabe o que empreender, como empreender, para quem empreender. Você só tem aquela vontade dentro do seu coração. Mas, enfim, não é como receita de bolo, mas sim, a gente tem aqui algumas dicas para começar e começar bem, né? Porque isso economiza tempo e dinheiro. Se você tem conhecimento, se você começa de uma maneira clara, você economiza o melhor que todo mundo tem, que é o tempo, né? Então isso eu ajudo bastante lá na nossa escola. O primeiro passo é muito importante, então. Tati, eu queria que você comentasse com a gente sobre ideias, porque às vezes você está assistindo a gente aí em casa, meu sonho é abrir um salão de beleza, meu sonho é abrir um consultório de marketing, o meu sonho é abrir, enfim, ideia boa e ideia ruim, existem? Legal. Toda ideia, geralmente, ela é boa. Você precisa saber se ela é aplicável e se ela é relevante, se o mercado precisa disso. E se você tem uma ideia, quero abrir um salão de cabeleireiro, geralmente é porque você tem essa habilidade técnica. Você precisa entender se você pode abrir um salão de beleza que seja diferente, que ele tenha boas características, que ele tenha boas vantagens competitivas e que os benefícios, enfim, agregue todo o ecossistema, né? Todo o país, todo o mundo. Então, se for para criar uma empresa igual todas as outras, eu sugiro não criar. Então, se for para falar, Tati, vou trabalhar costurando. Tudo bem, mas qual a vantagem competitiva que você tem? O que diferente você vai entregar mais? Porque assim, o mundo ele já tem muitas empresas e a gente está vivendo uma era tão gostosa, né, de tudo tão escalável, onde existem startups de todos os segmentos. E por que umas startups dão certo e outras não? Aquela que dá certo é aquela que de fato resolve o problema do cliente. É aquela que de fato entrega um pouquinho a mais. Né? O que eu sempre falo, quer ser empresária, quer ser empreendedora? Então você precisa ser uma pessoa assim imbatível. Você precisa sempre trabalhar muito a sua criatividade, né? E o tempo todo pensando como eu posso fazer mais, como eu posso fazer diferente, como eu posso entregar algo relevante que ainda ninguém pensou. Porque a ideia ruim é você copiar. É você falar, eu vi a fulana fazendo algo, eu vou fazer igual. Sim. Gente, não. Por mais que eu falo que nós mulheres, né, nós não copiamos, mas sim nós manifestamos, é importante que você sempre coloque a sua essência, né, o seu jeito a mais e sempre pensando, eu vou criar algo que ainda ninguém pensou, que isso vai transformar o mundo. Que incrível, né? Achei interessante que você comentou dessa questão da habilidade, né? Então, de repente, um ponto de partida é a pessoa pensar, a nossa querida amiga pensar, eu sei fazer isso, isso e isso, então é com isso que eu vou trabalhar? Dá pra gente empreender em coisas que a gente não está acostumado? Dá sim, e tem muitas, né, empresas que deram certo. Uma pessoa tem uma formação, de repente é uma psicóloga e abre uma empresa de saúde e dá super certo. Por quê? Porque ela precisa se preocupar com 3 pontos principais, que é o conhecimento, que é sim as habilidades e a atitude. Então, muitas empresas não dão certo, Lucas, porque a mulherada não estuda. Né? Então, sim, ela tem a capacidade, ela sabe fazer bolo. Né? Então, vou abrir uma empresa de bolo, vou abrir um café. Entretanto, ela não entende de gestão. Então, as mulheres, o maior erro, meninas, é o seguinte, você estuda para ser cabeleireira, para ser esteticista, para ser médica, para ser dentista, para ser jornalista, mas não estuda para ser empresária, não estuda para ser empreendedora. Porque o jogo do empreendedorismo, ele é muito desafiador. Você precisa, Lucas, não saber só uma função. Você precisa saber de 10 matérias. Você precisa entender muito bem de desenvolvimento de negócios. Você precisa entender muito bem de pessoas. Né? Como que você engaja o seu time interno, que é os seus colaboradores, para depois você engajar os seus clientes. Você precisa entender muito bem de marketing. Precisa também ter o dom da comunicação.
A gente fala ainda que hoje, né, com todas essas redes sociais, com toda essa mídia, não basta só você ser, né? Você precisa também aparecer. É verdade. Né? Então, estar aqui na frente das câmeras também é um skill, uma habilidade que eu não tinha, mas eu tive que me desenvolver, né, para mostrar e para cada vez mais falar com outras mulheres sobre essa dor. Então, é muito importante que você tenha o conhecimento financeiro, que você tenha também o conhecimento, né, de engajamento, de encantamento do cliente, que você entenda, tenha muita inteligência emocional, que entenda de comportamentos humanos. Então, são muitas matérias, né? Não dá para você ser só especialista em algo. A gente fala que a gente tem que ser nexialista em algo, né? Que é você ter uma visão global do todo. E é isso que a gente faz todos os dias lá na nossa escola. E a gente quer, por exemplo, também que durante o programa dar dicas práticas para você começar, então, a investir, a empreender. Mas também você pode seguir a Tatiane no Instagram. Tá aqui o perfil dela para vocês. O Tatiane, gente, tem um Y, tá bom? Não é com I. E Lunca é com H no final. Você pode seguir, então, que tudo isso que ela está comentando aqui no programa, ela posta diariamente no Instagram dela. Eu sei que eu sigo a Tati, tenho adorado o conteúdo dela. E você pode segui-la, então, também. Tenho certeza que vai ser de grande valia para você. A gente já volta um pouquinho com a Tati, mas agora a gente vai para o nosso bloco de notícias. Quem vai às compras já pode sentir o alívio no bolso, não é verdade? Porque, pelo menos, o frango e a carne estão mais baratos. Quando o preço do frango tá bom, a Josefa dá um jeito de incluir o alimento em qualquer receita. O sassami que eu compro mais, eu faço carbonara, macarrão à carbonara com frango. Você põe frango no carbonara junto com o bacon? Sim, é bacon, frango e linguiça calabresa. Dependendo da quantidade, o quilo da coxa de frango nesse açougue sai por R$10. Depois de 2 anos de alta, o frango voltou a cair. A baixa no acumulado do ano é de mais de 11%. A carne bovina também apresenta queda de 5% esse ano. E no acumulado dos últimos 12 meses, a baixa já supera 9%. E não são só as carnes. O índice acumulado de inflação nos supermercados, que mede quase 300 itens, ficou em 1,84% no acumulado dos últimos 12 meses, menor patamar em 5 anos. Em maio, houve recuo nos preços de óleos, panificados e adoçantes. O mesmo aconteceu com as frutas, legumes e verduras. O processo de desaceleração inflacionário é bastante consistente e contribui para uma melhora no orçamento familiar, na composição das compras familiares. Todos os grupos ou estão em processo deflacionário, como é o caso da carne bovina, o caso do frango, ou estão em processo de desaceleração robusta. Para esse ano, nós temos a expectativa de uma inflação muito melhor do que foi ano passado. Pois é, e aqui na nossa região, nas cidades aqui do Vale do Paraíba, o mês de maio registrou uma leve queda no preço da cesta básica, mas a redução também realmente, gente, é bem pequenininha, porque de acordo com o NUPS, que é o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Universidade de Taubaté, a queda nos valores foi puxada pelo mamão formosa, o frango inteiro, a bisteca suína, o acém bovino e o óleo de soja, que apresentaram a maior redução de preço no período que a gente tem visto aí nos últimos meses, né? Os maiores aumentos, para quem sentiu aí bastante, eu sei disso, tomate, a salada está mais cara, o alho também, não sei se vocês perceberam, e a banana nanica também, gente, que de nanica não tem o preço, né? Nem o tamanho, porque está do tamanho igual da nanica, é enorme, né? Bom, no próximo bloco a gente vai comentar com vocês sobre o programa Farmácia Popular, que foi ampliado. Com isso, mais medicamentos serão distribuídos de graça. Então a gente já volta para falar um pouquinho mais também, junto com a Tatiane Lunca, sobre empreendedorismo feminino. Não sai daí. De volta, quero lembrar você que toda quarta-feira a gente tem aqui no programa a Fundação Vale Paraibana de Ensino, trazendo assuntos relevantes e também convites imperdíveis. Então, a professora doutora Flávia Vilaça vai comentar com a gente sobre a caminhada ecológica da Univap. Boa tarde. Tudo bem, professora? Tudo bem, Lucas, e você? Tudo ótimo. Que legal esse evento, né? Explica para o pessoal de casa. Então, no dia 24 de junho, nós vamos ter a primeira caminhada ecológica monitorada da Univap, em comemoração ao mês do meio ambiente. E também nós vamos aproveitar, porque nós temos uma área
na Univap, que completa 20 anos de restauração florestal. Sério? Não Sim. sabia. Que legal. A área de cavas de areia, antigas Sim. cavas de areia da Univap. Gente, é tão incrível lá. Eu lembro que quando eu fui visitar a professora, e eu nem acreditava que eu estava em São José, porque é tão Sim. diferente, né? É muito legal. Fica até um convite para você em casa, que quiser também conhecer, vale a pena. Cavas de areia lá na Univap. Quem que Isso. pode participar desse evento? Qualquer pessoa pode participar. Basta adquirir uma camiseta. Para participar da caminhada, nós teremos mais coisas lá. Ah, tá. Tá? Mas para participar da caminhada, basta adquirir uma camiseta. Nós estamos fazendo um evento solidário ao Gaia, ao Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo. Então, adquire a camiseta lá no Simpla e vem caminhar com a gente. Gente, muito legal, né? Porque o Gaia, a gente sempre comenta deles aqui. Que instituição linda, que trabalho incrível também. Então, você vai ter esse momento gostoso em família, porque pode todo mundo também, Sim. e ajudar o Gaia. Então, só vamos reforçar a inscrição pelo Simpla. O custo da camiseta, você lembra? R$40. 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 E aí vai ser o dia e o horário. Olha, para retirar a camiseta, vai retirar com a gente no dia. Então, Tá. eu sugiro que chegue por volta de umas 8h30. Boa. A caminhada vai sair 9h30. 9h30. Mas além da caminhada, a gente vai ter mais coisas. Nós vamos ter contação de história, esportes, museu pedagógico vai estar aberto. Então, tem bastante coisa para fazer lá. E um mês tão importante que a gente precisa repensar no meio ambiente, né? Sim. A gente vem aqui no programa comentando também algumas atitudes. E tá aí para você participar também e ajudar nesse momento tão bacana, Sim. junto com a Univap. Obrigado, viu, professora? Obrigada pelo convite. Ah, imagino. Volte sempre. Você é muito querida. Obrigada. Bom, a gente continua aqui com notícias agora, comentando sobre essa ampliação do programa Farmácia Popular. Mais medicamentos serão distribuídos de graça. A gente vai ver como está funcionando agora. São os remédios oferecidos de graça pelo programa Farmácia Popular que aliviam a situação da mãe de Walter, que é diabética e hipertensa. Veio para beneficiar as famílias menos favorecidas, né? Eu tirava do meu bolso para complementar esses remédios. Então agora, com o retorno da Farmácia Popular, é que seja bem-vindo. Hoje foi o primeiro dia da ampliação do programa. Uma das mudanças é que todos os mais de 50 milhões de beneficiários do Bolsa Família poderão pegar de graça todos os 40 remédios disponíveis. Basta levar a uma das farmácias credenciadas o RG, CPF e a receita médica válida, emitida pelo SUS ou por um médico particular. Outra novidade é que, assim como remédios para hipertensão, diabetes e asma, medicamentos para osteoporose e os anticoncepcionais passaram a ser de graça para qualquer pessoa. Para medicamentos indicados a outras doenças, quem não recebe Bolsa Família continua tendo até 90% de desconto. A população indígena também foi incluída no programa. E mais farmácias poderão se cadastrar. A meta do governo é que até o final do ano, mais de 90% dos municípios do país tenham farmácias credenciadas no programa. Ele está se expandindo, né, segundo um critério de necessidade naqueles municípios menos atendidos pelo mercado farmacêutico, o mercado das farmácias de uma maneira geral. É bacana, tem que incluir mais remédios, cada vez mais, para todo mundo se beneficiar, com certeza. Bom, de acordo com a pesquisa Mulheres Empreendedoras e Seus Negócios, a maternidade é algo presente na vida de empreendedoras brasileiras, gente. 7 em cada 10 mulheres que estavam nessa entrevista possuem filhos. Então, quem está conversando com a gente agora sobre administrar o sonho de empreender como o sonho de ser mãe é a Tatiane Lunca, que entende muito desse assunto também. Vamos pensar um pouquinho na maternidade? Não. Que a gente sabe que a maternidade ela é muito importante para aquela mulher que escolheu ser mãe e ela quer levar a sério isso, mas também tem um desafio do empreendedorismo, né? Como conseguir balancear isso? Exatamente. Principalmente agora, depois da pandemia, né, teve um boom, um aumento muito grande de mães empreendedoras. Por quê? Porque elas não tinham até uma rede de apoio onde deixar os seus filhos. Então, como você consegue trabalhar? Então, você teve que aprender ali a vender algo, né, a criar algo para poder fazer o seu sustento. Então, isso é muito importante e fala-se, né, que de fato, quando nasce uma mãe, sim, nasce uma empreendedora, porque nasce aquele desejo de você ficar mais em casa, de você ter mais tempo, de você levar seus filhos para o colégio. Enfim, a gente chama muito que a mulher, ela tem toda essa questão da economia, né, do cuidado, que é você cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar dos pais e dos doentes, né, dos idosos e dos doentes. Então, para isso, o que você precisa? De tempo, administração de tempo. E eu gosto muito de explicar que a mulher, ela precisa se preocupar bastante, porque quando a gente fala, poxa, eu quero empreender, geralmente você quer ser remunerada pela realização do seu sonho. Sim.
Entretanto, muitas vezes ela acaba sendo escravizada, porque não tem administração de tempo. Então, eu gosto muito de dividir o nosso dia, 24 horas, em 8, 8, 8. É uma metodologia que a gente utiliza lá na nossa escola. Então, são 8 horas efetivas para você trabalhar no seu trabalho com foco. Não significa que são horas corridas, mas é foco, né? Eu preciso fazer o meu negócio dar certo com lucro e felicidade. 8 horas de lazer para você cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, cuidar do seu marido, ter o seu autocuidado, né? Cuidar do eu empresária, eu empreendedora, da sua, enfim, de toda a sua higiene, né? Estar bem, cabelo, maquiagem, tudo isso é necessário. E 8 horas de descanso. Dormir, né? Dormir, exatamente. Então, quando a mulher ela tem esse conhecimento, porque geralmente ela tem, hoje tem um número muito grande, né, de mulheres que estão com burnout. Elas estão cansadas, elas estão exaustas. Por quê? Porque, de fato, Lucas, o empreendedorismo feminino, ele é diferente do empreendedorismo masculino. Com certeza. A mulher, ela carrega toda essa economia do cuidado. Então, por isso, é muito importante. Dizem, se você souber administrar, sim, é um convite, né? Mãe, vem ser empresária, vem ser empreendedora, desde que você tenha conhecimento, né? Consiga ali trabalhar suas habilidades, as suas atitudes, faça muito bem a gestão, a administração do tempo para você ter muito mais resultados. E é incrível, sabe o que, Tati? Porque você dividindo dessa forma ficou muito equilibrado, porque eu sei que muita mãe que começa a trabalhar, seja empreendedora ou no dia a dia no mercado de trabalho, se sente muito culpada por estar longe do filho, da filha. E aí tira também essa culpa que ela vai racionalizar de alguma forma esse tempo dela, né? Tirar essa culpa que às vezes a mulher acaba tendo, tipo, ai, não estou com meu filho, estou aqui trabalhando. Que é um peso que muitas vezes pode acontecer, né? Então tá aí uma dica incrível para você ir de casa também. Maíra Costa está nas ruas. Acho que é em Jacareí, Maíra. Quem está aí com você, meu amor? Oi, pessoal. O assunto aí hoje é sobre empreendedorismo. E eu tô aqui no centro da cidade conversando com a vovó Bebel. E ela que é empreendedora há muitos anos, né? Muitos anos. Como é que foi para lidar, ser empreendedora, mãe e esposa? Não foi fácil não, mas eu tive a ajuda dos meus irmãos, da minha mãe, que sempre me ajudou. Eu tinha encomenda de 5.000 doces, minha filha. Um dia minha sala ficou tomada de doce. Casamento dos meus irmãos foi tudo eu fiz. Até da minha filha. Quantos anos já? Já tem 40 e tantos anos. 40 e tantos anos de empreendedorismo e o céu é o limite, porque agora ela quer abrir um ponto fixo. Quero. Ontem eu fui lá ver. Qual será que é o primeiro passo, então? Deixa eu ir com vocês. Ai, que linda, né? Que exemplo, não é? Tô apaixonada. Um beijo Demais. pra vovó Bebel. Gente, que bacana. E ela falou muito, né, dessa questão da rede de apoio, que é fundamental. Né, você empreender sem ter com quem ajudar, né, da administração. E olha, uma dica importante. Quando o marido é bom, a empresária é boa, viu? Olha, bom saber. Quando tem um marido bom que apoia, né, que tá junto, geralmente a empresária decola, porque rede de apoio é tudo. Mas para ter um local fixo, né, qual é o desafio? Precisa, sim, olhar como é que é o fluxo desse local, né? Quantas pessoas geralmente passam por ali? Porque olha só, Lucas, não adianta você ter a melhor empresa do mundo e de repente, né, tá numa rua sem saída. Sim, ninguém conheceu verdade. o seu negócio. Por isso que eu utilizo também, por isso que as redes sociais estão tão aceleradas, porque hoje, de repente, você nem precisa ter um ponto fixo, mas se você tem uma boa rede social, se as pessoas conseguem ter acesso a você digitalmente, também isso traz fluxo para o seu negócio. Então, primeiro ponto, vamos ver quantas pessoas passam por ali diariamente, né? Tem que fazer encantamento de cliente. Então, não basta, por mais que seja uma portinha, e existem, né? Existem em São Paulo também várias portinhas de café. É uma tendência que veio dos Estados Unidos, veio de Londres e tá aqui no Brasil, mas tem que ser encantadora. Sim. Né? Então, hoje a gente tem que trabalhar muito com os 5 sentidos. O tato, o olfato, o paladar, o visual. Então, tem que ser algo que seja sugestivo. Quando a gente fala sobre alimentos, geralmente você olha, né? Já dá aquela mensagem para o cérebro, poxa, é bonito, deve ser gostoso. Sim. Então também tem que trabalhar toda essa questão muito grande do visual. Então, independente do tamanho que você for fazer, faça uma boa divulgação, sim, deixa uma verbinha ali dedicada ao marketing, né? Hoje a gente trabalha muito marketing digital, que é a união do mundo físico,
que é esse novo empreendimento que você vai ter, né? Esse ponto físico, junto com toda, mostrando o seu dia a dia no digital. Então, as pessoas que te conhecem de uma maneira digital vai falar, poxa, eu vou lá querer conhecer, porque eu tô vendo ela fazer a receita, tô vendo ela enrolar o bolinho, tô vendo os netos, tô vendo o amor que ela sente. Eu senti muito amor nessa mensagem. Então, o amor que ela tem, transmite isso no digital e também aqui na televisão. Então, é importante que ela compreenda esses pontos, né? Trabalhar o marketing, trabalhar o encantamento, sempre fazer algo diferente, algo que ninguém fez. Pode ser até uma tendência internacional, traz aqui para o Brasil. Olha. E o fluxo. Perfeito, viu, gente? Simples demais para você, ponto a ponto. Aliás, está aqui para você o Instagram da Tatiane. Eu quero conhecer um pouquinho mais, entender o trabalho dela. Está aqui, ó, Tatiane Lunca. Você pode seguir, com certeza, você vai adorar o conteúdo dela. Agora eu vou conversar aqui com a Alana Moraes. Tá afiada hoje ou não, minha amiga? Quero saber. Olha, tô um pouquinho. Destaques da web. Aliás, esse primeiro aí eu assustei. Assustou? Eu também assustei, gente. Vocês também vão se assustar, mas espera um pouquinho. Muito se fala sobre a harmonização facial, né? Tem aquelas que ficam perfeitas e aquelas que ficam assustadoras, né? E quando a pessoa é muito famosa, tá há muitos anos nas telinhas, quando ela resolve mudar o visual, já chama muita atenção. Verdade. Pois é, foi o que aconteceu com o ator Estênio Garcia. Ele resolveu então repaginar o visual e fez um procedimento estético. Ele tem 91 anos e ele ficou muito diferente. Meu Deus do céu! E além da harmonização, ele fez aplicação de botox, preenchimento no malar e lábios, bigode chinês, mandíbula e um procedimento de ruga que liga o canto da boca até o queixo, que chama de marionete, mas eu acho que passou reto. Meu Deus do céu, porque realmente tá uma... Gente, não, coitado. Tá muito diferente. Bom, detalhe, inclusive, que quando ele estava lá na clínica, antes de realizar o procedimento, ele relembrou uma polêmica que falaram que ele tinha feito plástica e que ele, inclusive, naquela época, ele foi colocado na geladeira pelos diretores da Globo. Mas agora ele ficou inchado, ficou diferente, né? Chega a ser assustador. Então, ele tem 91 anos, aí fica aquele questionamento, né? Será que esse monte de procedimento não faz mal para a saúde? Para a saúde mental, talvez, viu, amiga? Porque realmente, isso foi ligado a um programa, essas imagens são do Fofocalizando, né, do SBT, Sim. que eles fizeram toda uma campanha, né? E realmente, o resultado na web está sendo péssimo, as pessoas estão criticando demais. Então, assim, a pessoa, eu acredito, que se você fizesse um pouquinho por vez... né? Até para você se acostumar, porque ele olha no espelho e não se vê mais, não é ele. A gente não Até reconhece. Até pra pessoa é mesmo. Assustador, né? Parece que é um irmão dele. Né? Inchado, tá inchado. Tem uma outra atriz, né, inclusive, tá que fez isso. Dela. Em 2009, ela foi uma das primeiras. Quando lançou o Botox, ela ficou muito diferente. É verdade. E depois ela engordou, teve problemas de saúde. A boca dela, da Cleo Pires, sempre foi muito bonita, né? Então, e ela perdeu aquele visual total. Ela é outra pessoa. É verdade. Olha, nessa foto dá pra ver bem mesmo, né, gente? Olha a diferença. Ela é bonita, eu acho ela muito bonita. Ela mesmo do jeito aqui meio botocado, tá bonita. Né? Mas, enfim, fica a reflexão. Fica a dica, né? Mudar tanto pra quê? Bom, tem um outro assunto de Hollywood. Esse você vai gostar. Esse eu vou gostar, porque tem a ver com a Shakira. O boato lá de Hollywood, vai. Por causa de quem? Por causa da Shakira. Bom, parece que o Tom Cruise não ficou muito feliz, né? Não recebeu muito bem essa notícia sobre o suposto romance, então, da Shakira com o Lewis Hamilton. Ele ficou chateado. Ficou chateadíssimo. Oh, tadinho. #chateado. Segundo fofocas lá de Hollywood, o Tom Cruise disse de seus amigos que ele e a Shakira tinham uma química incrível e que ele estava levando isso em consideração, então parecia que eles estavam quase namorando, né? Mas o astro de Missão Impossível não esperava ser ultrapassado, então, pelo piloto de Fórmula 1, né? E foi uma dor no ego dele, porque ele considerava o Lewis Hamilton um amigo. Então, a própria Shakira, inclusive, na época a gente comentou isso, né? Ela foi educada e disse que não estava interessada. Que ela foi amigável, foi simpática, disse que se sentia lisonjeada, mas que não estava interessada. Essa é uma situação que muitas mulheres passam, inclusive, né? Você ser simpática, educada, e a pessoa acaba confundindo e como até porque se você ela é estivesse latina, né, amiga? flertando. Por ela ser latina e ele ser americano, tem essa coisa também, né? A mulher latina, até o homem latino, ele é muito de tocar, de risar. Simpático, né? É um flertar, mas não tá flertando, sabe? Pra eles é flerte. Aí eles, né, gente? Carência, né, gente? Carência. Tom Cruise, #carente. Carentinho. Obrigado, amiga. Imagina. Hoje você tá como que tava, né?
Amanhã tem mais, viu, Amanhã gente? tem mais. Ela fica ansiosa para vir contar para vocês aqui os destaques, né? Bom, no próximo bloco a gente traz os destaques regionais para você. Muita chuva em São Sebastião. Então, Douglas Cruz comenta com a gente direto da Band Vale FM. E também a gente fala um pouquinho mais do assunto do dia, empreendedorismo feminino. Não sai daí. Olha que interessante, a 7ª edição da pesquisa Mulheres Empreendedoras e Seus Negócios, que contou com o apoio da Meta e também a realização do Instituto Locomotiva, apontou que apenas 28% das empreendedoras têm ensino superior ou algo a mais. Como se preparar para viver seus sonhos? Que vai responder para a gente agora é a empresária palestrante, ela que entende tudo de empreendedorismo feminino, Tatiane Lunca. Vamos entender, né? Porque a gente tem aqui assistindo a gente pessoas que fizeram a faculdade, até doutorado, pessoas que pararam no 1º, 2º grau, né? No ensino médio. E aí, a pessoa precisa de um diploma para conseguir se dar bem como empreendedora? Ela precisa estudar empreendedorismo, ela precisa estudar o que... Porque assim, as pessoas estudam para ser esteticista, cabeleireira, advogada, médica, mas não estuda para ser empresária. E no jogo, né, no empreendedorismo, não tem jeito. Ou dá certo ou você perde. Ou você ganha ou você perde. Você perde tempo, você perde dinheiro, você fica frustrada, você acaba aumentando a sua síndrome da impostora, porque você acha que não está dando certo. Então, é fundamental, sim. E, na verdade, não existia. Foi por isso, né, eu empreendo já há 22 anos, foi por isso que a gente montou a escola, né? Então, é a primeira escola focada em empreendedorismo feminino, que é a IBEM, né? Então, nós somos da IBEM, da Escola Brasileira de Empreendedorismo, focado no empreendedorismo, onde em 2 dias, porque a mulher não tem tempo, então em 2 dias a gente faz essa formação. Ai, que legal! Só 2 dias, 20 horas. Então, é das 9 às 19, sábado e domingo, e ela sai de lá formada empresária. E lá nós passamos todas as matérias. Como eu falei, a mulher empresária, ela precisa ter conhecimentos básicos, sim, sobre leis, ela precisa saber ler muito bem o contrato, senão ela passa para trás, sim. Ela precisa saber educação financeira, precisa entender de marketing, precisa entender de administração, gestão, precisa saber toda a parte de implementação de processos, cultura de pessoas, encantamento de cliente. E tudo isso tem lá. Precisa conhecer muito bem do seu produto. É bem legal. São mais de 10 matérias, a gente ensina inteligência emocional, comportamento, como você contrata as pessoas certas para o local certo. Tudo isso não existia. E eu fiz muitos cursos, muitas formações aqui no Brasil e fora do Brasil. Procurei muito, Lucas. E assim, não dá. A mulher empresária, a mãe, esposa, com pai, idosos, doentes, não dá para você, né, ficar tanto tempo. Então, por isso que a gente fez realmente uma imersão de 2 dias, onde você vai lá e você sai empresária. Agora, depende muito para que você vai trabalhar. Se você, né, quero fazer bolos, quero ter uma boleria. É interessante que você tenha uma formação, que você seja culinária, mas não é... O bolo tem que ser bom, né, gente? Não vai vender coisa ruim. Mas não é fundamental, exatamente. Tati, quero abrir um escritório de advocacia. É legal que você entenda de leis. Para quê? Para você saber até delegar. Mas hoje, eu tenho muitas alunas de muito sucesso que empreendem em áreas totalmente diferentes e que nunca estudaram para aquilo. Eu tenho alunas que têm redes de restaurantes e não são chefes de cozinhas, mas elas estudaram para ser boas gestoras, para ser boas empresárias, para saber fazer negociação, né? Porque senão é passado para trás. É verdade. Né? Se não vem um fornecedor, passa para trás. Eu recebi ontem mesmo nas minhas redes sociais, uma pessoa falou, Tati, como que eu lido com os caloteiros? Eu falei, gente, de uma maneira muito simples. Como que você está vendendo? Você não pode entregar antes de receber. Verdade. Ou tem que ter um contratinho. Então, assim, nós mulheres, né, vivendo essa nova era da economia feminina, a gente tem que parar de ser amadora e sermos profissionais. Ótimo. E parar com esse negócio, eu tenho empresinha, eu tenho um negocinho, eu tenho unha. Ninguém gosta de gente boazinha e muito unha. É verdade. Sabe? Você tem que realmente colocar ali, estou empreendendo, o meu negócio está no começo, né? Mas estou numa fase ali entendendo, compreendendo, vendo o mercado. Tati, não sei o que eu faço. Pergunta. Geralmente a gente quer muito montar as coisas na nossa cabeça e tudo mais, mas você não sabe se é isso que o mercado precisa, se é isso que as pessoas querem. Então é importante você sair buscando
buscando, olha, o que você gostaria, né? Como que você gostaria que poderia ser feito? Vai ouvindo, tá lá na reunião de escola, vai ouvindo o que as mães estão falando, qual é a necessidade. Poxa, sempre existe oportunidade de negócio. Excelente. E ser empresária é você ter uma mente totalmente alinhada para resolver questões, resolver problemas, onde a gente não chama de problema, a gente chama de desafios, que a tua mente está sempre preparada a resolver, a dar soluções, né? Então isso é muito gostoso. Que legal, né, gente? Essa dica de não diminuir o seu negócio é excelente mesmo. Todo começo, por mais que demore esse começo, às vezes eu estou 5 anos na mesma. Você não pode diminuir, porque só você sabe o trabalho que você tem para manter aquilo em pé. Então não diminua o seu esforço. Achei muito interessante o comentário da Gisele, que ela fala assim, ó, muitos pensam que empreendedorismo, dizem que não querem ter chefe, ou seja, eu vou ser o meu chefe. Aí ela comenta aqui, imenso engano. Seus clientes serão seus chefes, e é verdade, né? A gente pensa assim, eu quero ter a liberdade, não quero ter chefe. Eu quero ser chefe de todo mundo, mas na verdade o cliente acaba sendo o nosso chefe. É isso mesmo, a gente tem que acabar com essa glamorização do empreendedorismo. Porque empreendedorismo, gente, no começo, é você fazer tudo. É você ser profissional slash, que a gente chama, né? É você realmente carregar a caixa, é você cozinhar, você ligar para o cliente, você fazer a cobrança, você emitir nota fiscal, você pagar os impostos, é você fazer tudo, né? Então tem que acabar com isso. E isso é muito verdadeiro. Eu quero empreender porque eu não quero ter um chefe, porque eu não gosto da minha chefe. Sim, então você vai ter 300 chefes, 500 chefes, 1000 chefes, porque não tem jeito. O seu cliente, gente, se não tiver cliente, não tem empresa, né? E também a questão dos colaboradores. Eu ensino muito essa questão da humanização. Se também não tiver os seus colaboradores, que são seus clientes internos, também não dá certo, porque sozinha você não chega em lugar nenhum. Verdade. E todas as grandes empresas, Lucas, começaram muito pequenininha. A gente vê a Meta, a Facebook, começou numa garagem, né? Toda a parte, a Dell, uma gigante americana. Enfim, todas as grandes empresas que a gente conhece hoje, elas começaram muito pequenininha. Sim. Eu comecei também no quarto da minha casa. Comecei a escola começou na pandemia, eu estava morrendo de dor, totalmente insegura, não sabia o que ia acontecer no mundo, e um monte de outras empresárias escrevendo no meu Instagram, Tati, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? E a gente sabe que geralmente aqui no Brasil o empreendedorismo, né, a maioria das mulheres, ela tem só 21 dias de caixa, sendo que o ideal é você ter pelo menos 6 meses. Nossa. E eu ali desesperada, falei, meu Deus, o que eu faço? Foi quando eu falei, não, eu vou criar uma metodologia rápida, prática, que dá certo. Fui para as redes sociais, eu não falava em público. Olha que interessante, você fala tão bem, não, gente. Mas isso é porque eu falo todos os dias lá no meu Instagram. Mas morria de vergonha, então foi um desejo muito grande de dar certo. Então, foi ouvindo um monte de mulher, Tati, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Falei, gente, eu vou criar uma metodologia, eu vou ajudar essa mulherada. Você criou algo diferente. Exatamente. E que desse uma solução para aquele momento, né, Tati? E a empresa, a escola, né, a Escola Brasileira de Empreendedorismo, ela existe há 2 anos. Olha então, só. ela é um bebezinho, Sim. só que ela é grande. A gente tem mais de 1000 alunas formadas, a gente faz grandes eventos para mais de 800 mulheres. Né? Então, a gente está conectada com as grandes empresárias que são referência, porque a gente aprende com quem já fez. Então, não tem teoria, né? Não tem... E evita erros também, que a gente, querendo ou não, acaba caminho. fazendo, né, gente? Quando a gente está começando, acaba acontecendo isso mesmo, viu? A gente para só um pouquinho nossa conversa para saber como que ficou o tempo hoje e também durante toda a semana aqui na nossa região. Em todo o Vale do Paraíba, a previsão é de céu nublado e períodos de chuva, trazendo um tempo um pouco mais fresco. Em Monteiro Lobato e Caçapava, a máxima prevista é de 23 graus. Já em Garatá, as temperaturas devem chegar aos 21 de máxima. Cruzeiro tem um tempo um pouco mais quente, chegando a 25 graus. Descendo a serra para o litoral norte de São Paulo, São Sebastião deve registrar a máxima de 24 graus e Ubatuba, 25. Hoje, em Taubaté, a máxima é de 24 graus. Na quinta e sexta-feira, a máxima é de 26 graus e no sábado, a temperatura volta a cair, com a máxima de 23 graus. Em São José dos Campos, a máxima prevista para amanhã é de 24 graus, 25 na sexta e no sábado volta a esfriar, com 21 graus de máxima. Para falar um pouquinho mais também do tempo, em São Sebastião, a gente conversa agora com Douglas Cruz, ele que também está sempre envolvido no jornalismo, traz para a gente um dos destaques do Jornal do Meio-Dia, da Band Vale FM. Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Lucas, para você e para todos que acompanham o programa Falando Nisso. O destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM são estragos novamente causados pelas chuvas na cidade de São Sebastião, aqui no litoral norte, né? Segundo informações do CEMADEM, nas últimas 48 horas choveu mais de 200 milímetros na cidade, sendo que a média histórica prevista para o mês de junho é de 106 milímetros, ou seja, choveu o dobro para o esperado do mês inteiro nos últimos 2 dias na cidade. O que vocês estão vendo nas imagens acabou causando aí alguns alagamentos. Houve alguns deslizamentos de terra pela cidade, mas felizmente nesse momento não há nenhum desabrigado na cidade, né? Em razão aí das fortes chuvas que estão atingindo principalmente a costa sul da cidade, temos aí os bairros de Juqueí, Boiçucanga e Camburi, também o Barra do Uma, com pontos de alagamento, principalmente aí durante essa madrugada e na tarde de ontem. Nesse momento não chove mais na cidade, a chuva forte deu uma trégua, até a hora do almoço estava garoando, a gente está com uma equipe de jornalismo lá em São Sebastião, mas as aulas seguem suspensas aí durante toda essa semana, porque algumas escolas já foram montadas aí como pontos de abrigo na cidade de São Sebastião. É a Escola Municipal Professora Nair Ribeiro, que fica lá em Juqueí, a Escola Municipal Henrique Tavares de Jesus, na Barra do Saí, e também o ginásio do Cascalho, em Boiçucanga. Então, em razão disso, as aulas estão suspensas na costa sul da cidade. Se é que tem uma boa notícia com isso, é que a gente não tem nenhum desabrigado. A gente lembra das chuvas que devastaram aí São Sebastião durante o carnaval, vitimando a vida de mais de 60 pessoas. E temos agora, em quase inverno, né, no período de estiagem, mais uma chuva forte atingindo a cidade aqui do nosso litoral norte. Nesse momento, a expectativa é que até amanhã ainda temos aí uma previsão da Defesa Civil de chuvas intensas na cidade, mas a gente espera que até sexta-feira pare de chover em São Sebastião e tudo volte ao normal na cidade. Falando de estradas, né, a gente também volta para o litoral norte, porque a rodovia Rio Santos, importante ligação dentre as cidades do nosso litoral, tem alguns pontos de interdição parcial em São Sebastião. Acontece ali no quilômetro 142, onde houve uma queda de barreira em razão de um deslizamento de terra. Então a pista está seguindo em pare-siga, né? Meio sentido para, o outro passa e depois inverte. O DR, Departamento de Estradas de Rodagem, está acompanhando essa situação. Ontem também ficou bem complicada a situação da travessia de Balsas, em razão aí dos ventos fortes provocados por essa tempestade. A travessia chegou a ficar 4 horas parados nesta quarta-feira, tudo normalizado. O motorista que segue viagem para o litoral norte deve principalmente seguir as orientações aí dos agentes e seguir a orientação também das placas de trânsito. Eu volto com você aí no estúdio, Lucas. Obrigado, meu amigo, pelas informações. Realmente a gente torce aí para essa chuva parar, né? Uma boa tarde para você. Bom trabalho. Daqui a pouquinho você em casa vai conferir, gente, que o Beatles, isso mesmo, olha, o Beatles lançou uma música com a ajuda de inteligência artificial e a gente mostra um pouquinho para vocês esse resultado, tá bom? Que eu particularmente acreditei, assim, acredito que ficou incrível mesmo. Não sai daí que o assunto de hoje é empreendedorismo feminino, a gente já conversa mais com você. Fica aí. De volta para comentar com vocês que a banda mais popular da história do rock vai lançar uma música nova. Isso em breve está acontecendo, gente. Mas será que é possível? Sim, com a ajuda de quem? Da inteligência artificial. Paul McCartney revelou numa entrevista à rádio BBC que Now and Then, uma parceria dele com John Lennon, chegou a ser gravada numa fita demo em 1979, 10 anos depois do fim dos Beatles. O músico explicou que a inteligência artificial conseguiu captar a voz de John e separá-la perfeitamente do piano que estava na gravação. Agora, a música poderá ser mixada com outros instrumentos e finalizada ainda este ano. It's true. It's all because of you. Now and Then é uma das 3 músicas resgatadas por Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison para o projeto autobiográfico Anthology, lançado em 1995. Naquele ano, o trio concluiu 2 músicas que tinham sido gravadas parcialmente em uma fita demo por John Lennon nos anos 70, Free as a Bird e Real Love. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Lennon compôs Now and Then durante o momento que esteve recluso.
quando não tinha contrato com gravadoras e estava ocupado da criação do filho Sean, nascido em 1975. Apenas 5 anos depois, John Lennon seria assassinado por um tiro a queima-roupa na porta do prédio onde morava em Nova York. Graças à inteligência artificial, os fãs dos Beatles poderão matar a saudade do quarteto mais popular do mundo da música em pleno 2023. But if you have to go, well, now let's stop you there. And if you have to go. Vai ficar incrível, né? Tá conversando com a Tatiane Lunca aqui sobre essa questão da inteligência artificial, né, Tati? Como é importante o lado humano de tudo. Eu acho que a gente pode jogar até pro tema de hoje, de empreendedorismo, né? Você pode até lá no chat GTP e falar, por favor, quero montar um negócio de bolos, que seja assim, assim, assado, e ele te dá uma cartilinha para você seguir, mas nada como o humano, né, Tati? Exatamente. Eu acho que a gente precisa se preocupar com o fato, o que o robô não vai conseguir fazer, são as profissões do futuro, né? Então, somos seres humanos e não vamos deixar de ser, né? Então, e as pessoas estão confundindo, estão trabalhando demais, ficando doente, porque não está cuidando da saúde. Então, é o fato da gente prestar mais atenção nessa humanização, né? Você brilhantemente faz isso com uma maestria, que eu acho que você trabalhar 24 horas, né? É 1 hora de programa, de tão bem que você faz. Então, eu acho que a gente precisa focar nessas habilidades humanas, né? Então, cada vez mais, sabe? O sentir, né? O cuidado. A gente trabalha muito agora o empreendedorismo humanizado, que é você comprar, né, de repente, um alimento num iFood e chegar uma cartinha do restaurante, olha, né, escrito à mão, sabe aquela questão da vovó, né? Obrigada, que seu jantar seja maravilhoso e tudo mais. Eu ensino muito para as alunas, comprou uma roupa, mandou para tua cliente, manda com um cheirinho, com uma balinha, para a gente ativar os 5 sentidos que eu falei para vocês. Isso é muito bom. Quando você consegue ativar os 5 sentidos, o seu cérebro já sente aquilo familiar como real, né? Então, como que a gente deve trabalhar cada vez mais também o visual, o sinestésico, né, dentro disso? Então, gente, não tem jeito, né? O fato de criarmos empresas humanas, cada vez mais, vai fazer com que a gente seja um diferencial. Por isso que a gente está vendo também os grandes escritórios aí das grandes empresas totalmente coloridos, né, com bolinhas, com um espaço de você fazer criatividade, de você trabalhar junto. Isso é o novo mundo, esse é o novo segmento. Que a gente sensacional, tem que gente. Vamos de mito ou verdade? Como que é isso? Como funciona, Tatiane? Eu leio uma frase, você vai falar se é mito ou verdade e rapidinho explica o porquê. A gente vai reforçar algumas coisas que a gente já conversou durante o programa também. Medo. É gostoso, você vai gostar. Vamos lá. Mito ou verdade para Tati? Buscar apoio de outras mulheres fortalece o negócio. Mito ou verdade? Verdade. Gente, essa questão que mulher não é amiga de mulher foi coisa que colocaram na nossa cabeça, tá? Mas isso é coisa do passado. Desde 2010 começou a existir vários movimentos, né? Nós mulheres começamos a sentir aqui dentro do coração uma necessidade de andarmos juntas. Isso é muito interessante. E você ter uma rede de apoio de outras mulheres que já passaram, né, pela mesma jornada, isso vai encurtar o seu caminho, isso vai te dar muito mais conhecimento, vai fazer com que você seja muito segura. Muitas pessoas falam assim, Tati, mas e quando a pessoa não é tão legal? De repente ela não está num grau evolutivo, né, da nova era da economia feminina que eu comecei falando com vocês. Se não tiver os mesmos princípios e valores, simples, se afasta. Ótimo. Mas tem muita mulher boa ajudando outras mulheres. Isso e uma curiosidade vida, né? Muito legal, Lucas. Nós nascemos para ficar tão juntas que se você tiver várias mulheres, né, que não tomam hormônios, até a menstruação alinha. Olha que legal, gente. Que a gente trabalha muito essa questão também de antroposofia, né? Então, é isso que acontece. As mulheres sabem, né? Quem já viveu na adolescência e a gente tudo junto. Que legal, gente. Bacana. Lindo demais isso, né? Vamos para outro mito ou verdade para Tati? Vamos lá. Ter uma rede de apoio ajuda a manter o controle entre casa e negócio. O que você acha? Ter uma... Tipo, rede de apoio em casa, família, amigos. Gente, mas... Mito ou verdade? Eu já falei para vocês aqui, a questão de ter um marido bom ou uma companheira boa já acelera o negócio. Então é verdade. Então, ter uma mãe boa, né? Ter realmente um time ali que colabora, uma família, gente, ajuda demais. Uma vizinha, né? Porque sim, imprevistos acontecem, né? Às vezes a criança fica doente, você tem um compromisso, dependendo do que é, você tem que... você não pode
desmarcar aquele compromisso. Então, com certeza, se você não tiver, faça, construa, até entre amigas, né? Entre mães de coleguinhas, mas é fundamental. Agora eu vou falar, quem quer ficar mais rica e milionária, se tiver um marido que apoie, que tá junto, ou uma esposa que apoie, que tá junto, é uma chave poderosa. Olha, porque gostei. Muitas vezes essa pessoa que tá com você, que divide o seu dia a dia, ela te coloca para baixo. Sim. Ela é a sua conselheira. Muitas vezes essa pessoa é uma pessoa que te dá a mentoria. E se às vezes ela acaba ofuscando o seu brilho, não acredita no seu trabalho, fala que você tá perdendo tempo, não é. Já sei, tive uma ideia, gente. Tati, anota aí, pede pro seu assessor anotar. Essa é uma pauta para um programa inteiro. Você topa vir conversar sobre isso? Nossa, eu topo, porque eu tenho muita história. A importância de ter alguém do nosso lado que apoie, que nos leve para frente. E que não seja uma âncora afundando a gente lá pro fundo, né? Tati, é sensacional. Aliás, você em casa perguntando como que eu faço para conversar com a Tati, conhecer mais o trabalho dela. Tá aqui, ó, Tatiane com Y, Lunca, com H no final. Pode seguir, ela compartilha o dia a dia, fala muito de empreendedorismo feminino. Corre lá, então, que tem bastante conteúdo. Eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Obrigado por tudo. Eu adorei. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Sou apaixonada por você, por todo o seu intraempreendedorismo, né? Porque realmente você faz e acontece. Gente, eu estou super à disposição. A minha missão de vida é ajudar cada vez mais mulheres a serem livres, a serem felizes, a terem muito mais tempo, muito mais lucro, liberdade. De fato, elas trabalharem com o que elas amam, construir, ajudar na construção num mundo bem melhor e serem muito bem remuneradas para isso. E você está fazendo isso muito bem mesmo, viu, gente? Amanhã a gente continua o programa com vocês, 13h, com um assunto bem interessante também. Nesta quinta-feira, vamos falar sobre a relação planos de saúde e pacientes autistas e com doenças graves, problemas com reajuste, limitação de tratamento, cancelamento indevido. Aguardo vocês no programa Falando Nisso. A doutora Vanessa trazendo pra gente o direito de saúde, outra mulher incrível também que faz parte aqui do nosso elenco, viu? Obrigado novamente, Tati. Obrigado você em casa pela companhia. Deus abençoe e excelente tarde para você. Tchau, tchau.